Bom, hoje nós vamos estudar sobre rolamento, torque e momento angular. Aqui nós temos um conjunto de figuras que vai nos permitir entender a teoria que rege o conceito de rolamento, torque e momento angular. Inicialmente, vamos ver alguns exemplos bem rotineiros aí na nossa vida. Observe aí o movimento do bailarino. Note que sempre que o bailarino quer aumentar a sua velocidade angular, ele altera a posição dos braços, das pernas, para mais próximo do eixo de rotação. Aqui nós estamos vendo a simulação de um motor de automóveis, né, mostrando aí as engrenagens, volantes e peças em processo dinâmico aí durante o funcionamento do motor. O que a teoria pode falar para a gente a respeito desses exemplos que a gente acabou de ver? Então vamos lá, vou pegar aqui situações bem específicas, mas que exemplifica bastante a teoria. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui uma roda de bicicleta girando num plano horizontal. Então aqui, ó, essa roda gira nesse sentido. E isso aqui é uma posição inicial dela, aqui é a posição final dela. Note que quando essa roda aqui dar um giro para sair dessa posição, esse ponto P, ele saiu dessa posição, girou e veio para essa posição aqui, ó. Então, essa distância que você está vendo aqui é, na verdade, esse arco que foi mostrado aqui, ó. Olha, esse S aqui é esse mesmo arco que a gente está vendo aqui. Então aqui, na figura de baixo, nós imaginamos essa roda aqui girando em alguns tipos de movimentos específicos. Aqui, nessa figura A, é a rotação pura. Então nós vamos imaginar essa roda suspensa e fazendo uma rotação pura com um eixo fixo, né? Então, enquanto esse ponto gira, mostrando uma velocidade aqui para a direita, esse ponto aqui vai estar girando, mostrando uma velocidade para a esquerda. É possível mostrar que o módulo da velocidade desse ponto, considerando a rotação pura, essa velocidade desse ponto e desse ponto tem o mesmo módulo da velocidade do centro de massa no giro real dessa roda. Aqui, ó, a gente está mostrando uma translação pura. A gente está imaginando agora que essa roda, durante esse movimento de rolamento aqui, ó, a gente está imaginando agora essa roda simplesmente transladando ao longo desse plano horizontal. Então, nesse caso, nós temos tanto o centro de massa, quanto esse ponto aqui da parte de baixo, quanto o ponto da parte de cima, apresentando a mesma velocidade do centro de massa. O interessante é que a combinação desses movimentos, a combinação dessas duas situações, rotação pura e translação pura, ela nos dá o sistema de rolagem, que é o que de fato acontece aqui na realidade, e que nós vamos ver o seguinte, que o centro de massa tem uma velocidade que a gente está chamando de V centro de massa. Esse ponto que encontra apoiado aqui, ele não apresenta movimento relativo a
a esse plano horizontal, ou seja, esse ponto P ele vai estar com uma velocidade nula, enquanto isso aqui vai ter uma velocidade VCM, isso aqui vai ter uma velocidade 2 vezes VCM. Isso porque nós estamos considerando como se fosse uma alavanca, onde a articulação dela encontra-se nesse ponto P. Então, pelo fato dessa distância ser metade, então, pelo fato do centro de massa estar a uma distância r desse ponto P, e esse ponto T estar a uma distância 2r de P, então essa velocidade aqui tem que ser o dobro dessa velocidade aqui. Então, isso é a composição da situação específica de rotação pura com a situação específica de translação pura. A soma dessas duas coisas dá o que de fato ocorre na realidade, né, que é o movimento, que é o rolamento da roda aqui nesse plano horizontal. Bom, aqui nós temos uma fotografia que foi tirada durante o processo de rolamento de uma roda. Note que na parte de baixo nós temos a ilustração, nós temos aqui a figura de forma mais nítida. Aqui nós temos a figura de forma desfocada, né? Então isso se deve ao fato de que pontos aqui acima desse centro apresentam velocidade maior do que velocidade desses pontos que estão abaixo desse eixo, desse centro aqui da roda. Por isso que nós temos uma situação em que a figura se apresenta mais focada na parte de cima e aqui apresenta de uma forma mais nítida. Isso é um exemplo na prática de que esses pontos aqui apresentam uma velocidade superior aos pontos que estão logo abaixo do centro de massa da roda. Continuando com a teoria, vamos ver aqui o cálculo da energia cinética dessa roda durante o rolamento dela. Energia cinética é momento de inércia vezes velocidade angular sobre 2. Aqui nós estamos falando do momento de inércia para essa roda, considerando, então vamos considerar o momento de inércia para esse ponto aqui. Nós estamos imaginando que a articulação do corpo rígido seja aqui assim, ó, nesse ponto P. Então é interessante notar que o momento de inércia para um eixo qualquer que seja paralelo ao eixo que passa aqui pelo centro de massa é dado por esta expressão. Então, IP, momento de inércia para um eixo que passa por aqui, IP, é igual ao momento de inércia referente a um eixo que passa pelo centro de massa da roda, mais massa total da roda vezes h ao quadrado, onde o h é a distância desse eixo que passa por aqui. Imaginem que então um eixo que está entrando na folha de papel e, portanto, paralelo a um eixo que também entrando na folha de papel passa pelo centro de massa. Então a distância daqui até aqui é uma distância h, e esse h, na verdade, para esse exemplo aqui, vale r, onde r é o raio da roda. Então, o momento de inércia para o ponto P, dado por essa expressão, note que o momento de inércia para uma roda, quando a gente calcula o momento de inércia para o centro de massa, nós já fizemos essa conta, né? Ele é igual a mr ao quadrado. E aqui continua também sendo mr ao quadrado, que m é a massa da roda, e esse h vale r. Note que esse h é a distância entre P e o centro de massa. Portanto, esse IP aqui, ele é 2 vezes
mr². Bom, mas nós queremos ver uma outra coisa, nós queremos desenvolver a energia cinética, nós queremos desenvolver todo o cálculo da energia cinética para essa roda, em função da velocidade angular dessa roda e da velocidade linear dessa roda. Então vamos lá. A energia cinética é meio de IP ômega², mas o IP ele é ICM mais mh². Note que o H é o próprio R nesse caso. Tá? Então, está aqui a energia cinética. Aplicando a distributiva, nós temos essa expressão e essa expressão. Se você lembrar, velocidade linear pode ser escrita em função da velocidade angular, né? Vamos lembrar de teorias já estudadas. Ó, velocidade linear é ômega R. Obviamente, se eu estou falando de velocidade ao quadrado, eu vou quadrar aqui e vou quadrar esse lado de cá também. Então, considerando aqui a velocidade do centro de massa, a velocidade do centro de massa é, na verdade, ômega R². Então, na verdade, essa expressão que nós obtivemos aplicando a distributiva aqui na verdade, é toda essa expressão aqui, e R² ômega² é VCM². Então, passando daqui para aqui, nós temos que a energia cinética é meio de momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado e meio de mVcm². Essa expressão aqui é, na verdade, a energia cinética de translação, enquanto que essa expressão aqui é a energia cinética de rotação. E, portanto, essa soma aqui é a energia cinética total, considerando tanto a energia cinética de rotação quanto a energia cinética de translação. Como um exemplo aí, vamos ver o problema do ioiô, que é um brinquedo que acredito que todos conhecem. Então tá aqui o ioiô. Tá? O ioiô é um bom exemplo porque ele vai nos mostrar tanto a energia cinética de rotação quanto a energia cinética de translação. Então, considerando aqui, ó, aqui vamos considerar que esse círculo branco aqui, ó, seja o cilindrozinho interno por onde você enrola o barbante. Vamos considerar aqui que esse barbante, depois de todo enrolado, ele acrescente no diâmetro desse cilindro aqui uma distância muito pequena, ele vai contribuir para um aumento muito pequeno do diâmetro. E vamos considerar um fio flexível, que não estica, né? Um fio inextensível, tá? E aqui está o desenho esquemático do ioiô. Raio interno, que é o local onde você vai enrolar o barbante, que é isso aqui. Ó. Então aqui, esse T é a força vertical que se aplica nesse cilindrozinho de raio R0, né? E aqui é a força peso, que na verdade é massa vezes gravidade, onde massa é a massa total do ioiô, certo? Bom, então vamos lá. Segunda lei de Newton na forma linear, né? Aqui eu estou escrevendo sem considerar vetor e dessa forma eu coloquei o que está apontando para cima como positivo, o que está apontando para baixo como negativo. O somatório dessas forças é massa vezes a aceleração.
Essa é a segunda lei de Newton na forma linear. E a segunda lei de Newton na forma angular. Diz que o somatório do torque é R, onde R é o braço, olha aqui, ó. R é essa distância aqui, ó. Veja o laser aqui. R é a distância do centro, perpendicular a essa força T, portanto, R0, voltando aqui para a equação, R0, vezes a força que está atuando aqui nesse sentido. Note que mg não exerce torque no ioiô, porque mg está exatamente no eixo, né, que é a articulação que foi adotada aqui, ó, o centro de massa do ioiô. Então, torque R0, R é que F. F é o T, o braço da força, R0. Então, portanto, está aqui a segunda lei de Newton na forma angular. Então, aqui mais uma vez, R0 é o raio do disco em torno do qual o barbante está enrolado. Copiei as duas equações anteriores. Segunda lei de Newton, na forma linear. Segunda lei de Newton, na forma angular. Então, note, R VEC F. R é o raiozinho do disco interno, aqui. E, fazendo aquela comparação, né, aceleração linear, aceleração angular. Massa, momento de inércia. Lembra que a massa diz o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para transladar. O momento de inércia, ele diz o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para rotacionar. Então, está aqui as duas equações e o nosso objetivo aqui é calcular a aceleração linear desse ioiô. Segunda lei de Newton, na forma linear, isolei o T, que é essa força aqui, então nós temos essa expressão. Massa vezes a aceleração que eu quero calcular e massa vezes gravidade. Olhando para essa expressão aqui, note que essa expressão aqui eu transferi para aqui, ó, fazendo simplesmente o seguinte, ó, esse parênteses aqui é o local onde eu estou escrevendo o T, esse T aqui, ó. Então esse parênteses aqui é o T, conforme mostrado aqui, ó. E T vale esse valor, massa vezes a aceleração mais massa vezes gravidade, tá aqui. Então meu objetivo é calcular o valor da aceleração. Desta equação para aqui, o que foi feito? Eu mantive todo o primeiro membro e aqui simplesmente substituir a aceleração angular pela aceleração linear. Devemos notar, já de teorias já desenvolvidas aqui no curso, que a aceleração é alfa R. No caso aqui, R0, e portanto, alfa é igual a A sobre R0. Isso foi a substituição feita ao sair dessa equação para essa segunda equação aqui. Então aqui esse parênteses é na verdade a aceleração, substituindo a aceleração angular. O sinal negativo aqui esse sinal negativo aqui se deve ao fato de que eu orientei um eixo para cima e no processo de queda esse ioiô está descendo. Então, enquanto eu orientei esse eixo aqui como referência, o objeto, né,
o ioiô estará descendo. Então, esse é o significado desse negativo aqui. Então aqui, ó, copiei a equação anterior e passei esse R0 do lado direito, por isso que desta equação para aqui o R0 está ao quadrado, porque passou um outro R0 para cá, então R0 ao quadrado, e aqui eu mantive o parênteses do lado esquerdo. Massa vezes aceleração, massa vezes gravidade. E aqui eu tenho aceleração aqui, portanto, coloco em evidência. E colocando em evidência, nós vamos ter simplesmente m vezes momento de inércia sobre R0 ao quadrado. Tudo isso que é igual a mg, ou menos mg. Vou passar esse parênteses todos para o segundo membro, que vai passar para o denominador, aqui, que é, na verdade, isso aqui. Note aqui o parênteses no denominador, o mg que já estava no segundo membro, menos mg. E aqui, então, eu tenho a aceleração. Coloquei o g em evidência, coloquei mg em evidência. Ó, vou fazer a conta aqui com um certo cuidado, antes de apresentar o resultado aqui embaixo. Eu tenho a aceleração, que é igual a menos mg, tudo isso sobre mzão, mais momento de inércia, sobre R0 ao quadrado. Vou dividir tudo por m, tanto o numerador quanto o denominador. Então, lá em cima eu vou ter simplesmente g negativo, dividindo tudo por m aqui embaixo, eu vou ter 1 mais i sobre m R0 ao quadrado. E aí, colocando o g em evidência, eu tenho essa expressão aqui, ó. O que nós estamos vendo nesta expressão aqui, ó? Eu consigo escrever essa aceleração em função da gravidade, em função do momento de inércia do ioiô, em função da massa do ioiô e do raio R0 do ioiô, onde sendo esse raio R0, essa distância daqui, vamos olhar para o laser, desse centro de massa até a borda desse disco menor aqui, ó, que é um cilindrozinho onde você vai enrolar o barbante.